e verificar. Você tem que dar uma olhada e verificar a questão da convenção coletiva de trabalho, tá? O que que a sua convenção coletiva de trabalho tá falando? Se ela fala dessa substituição e tudo, é exatamente isso. A gente tá dando um exemplo real aí, né? Para todo mundo que tá vendo aí a aula do que acontece com as convenções. Aí você vai ver na convenção se há essa possibilidade de substituição de horários e tudo. Porque lá é de segunda a sexta, a gente não é obrigado a trabalhar no sábado nem no domingo. Isso. Entendeu? Aí eu tô com dúvida nisso, porque meu tio tava me explicando, falando assim, que domingo vale para 2 dias, entendeu? Porque eu vou trabalhar uma semana direto. Isso, aí vai depender o quê? O que que a convenção coletiva está falando de jornadas e de horários, né? Ele tá certo, ele tem razão nessa questão de horário, mas às vezes na convenção coletiva, ela o quê? Tá trazendo aditivos, né? Nessa nova convenção coletiva, de que a pessoa possa substituir, né? A empresa acaba abrindo mão disso para poder o quê? Garantir todos os postos de trabalho, né? Para não fazer demissão dentro da empresa. Você está entendendo? Tem muita coisa nova. E essas alterações novas foram alteradas o quê? Na própria convenção coletiva de trabalho. Entendeu? Ah, sim, entendi. Mas se o trabalhador não aceitar e trabalhar, a empresa tem a possibilidade de mandar ele embora? Por justa causa, alguma coisa assim? Aí na própria convenção coletiva vai falar dessa questão das penalidades. Em regra geral, por justa causa não, né? Em regra geral, teria que fazer a sua demissão, pagando todos os direitos e tudo, com uma quebra de contrato mesmo, né? A gente vai falar no próximo semestre, a gente vai ter uma matéria que fala sobre um pouquinho mais sobre legislação trabalhista. A gente vai entender os motivos que elencam uma demissão por justa causa. Aí tem lá, por exemplo, isso não é nenhum motivo para dar demissão por justa causa. É um motivo para dar o quê? Para dar rescisão de contrato, né? Uma quebra de contrato aí entre a empresa, né? Mas a primeira coisa que tem que fazer vista é a convenção coletiva, que, como eu disse, mudou muita coisa. Em regra geral, é isso mesmo. Você trabalha no domingo, você teria direito ao domingo, né? Eu tenho chamado descanso semanal remunerado. Tem algumas pessoas que falam até o domingo semanal remunerado, que é o dia que a gente faz jus a esse direito. Mas com essa chamada hoje, precarização de trabalho, está acontecendo? Está tendo muita alteração para a empresa se adequar à própria pandemia, né? E aí isso já vem na sua nova convenção coletiva. Entendeu? Aí o que acontece? Na pior das hipóteses, por exemplo, se você entrar na convenção coletiva e tiver dúvidas, é interessante também, você pode ligar para o sindicato. Aí você tem que descobrir qual que é o telefone do sindicato da empresa. Obviamente, assim, a gente está passando uma coisa de legislação, uma coisa de regra geral. A empresa não gosta muito que faz isso, não. A gente tem que até manter sigilo. Mas aí você, por exemplo, teve dúvida na convenção coletiva, liga para o sindicato e passa isso para eles. Aí eles vão te falar direitinho, ó, tá descrito na própria, que a convenção coletiva é do sindicato, tá descrito no sindicato nessa e nessa cláusula. Ou senão vão ser direto, vão falar, não, isso aí não tem nada e a empresa está, né, agindo de forma arbitrária. Por quê, professor? Vai fazer 1 mês e meio que os pintores trabalharam no domingo, né? Isso. Trabalhou só no domingo. Só que o domingo deles foi pagado a diária e a hora extra. E a hora entendeu? extra. Ó, pra você ver. E aí não pode trabalhar com duas, como se diz, com dois pesos e duas medidas. Mas, enfim, aí você tem que fazer vistas lá na sua convenção e a regra geral, né, para todo mundo, se tiver alguma alteração disso, que você vê que a empresa está brigando, a gente fazer vista na convenção coletiva e entrar em contato com o sindicato, que aí o sindicato não vão falar grosso modo, seria como se a convenção coletiva tivesse, eles vão te explicar, né, o que está acontecendo lá, mas sempre sigiloso, né, porque aí às vezes a gente está procurando um direito e se eles que a gente fala anonimamente, vamos dizer, ao sindicato, porque se o sindicato entrar em contato com a empresa, pode gerar alguma retaliação, né, vai piorar, aí vai falar que você está procurando o sindicato, que você está querendo entrar na justiça e não é nada disso, você só está querendo resolver esse fato, né, e verificar que é uma coisa que está te incomodando, né? Trabalhar fora do horário que foi acordado no início. Né? Ok? Ok, obrigada, viu, professor? Nada, à disposição.
Aí, seguinte, a gente tá falando exatamente isso, né? Fizemos um exemplo aí do que é essa convenção aí, ó. Tá aí a convenção coletiva, ela define os direitos aí que são diferentes da CLT, né? Ela falou assim, ó, no domingo, meu tio falou do domingo, porque é regra geral, mas agora com as convenções a gente tem muita mudança. Então é interessante a gente ver, fazer vista nessa convenção, que ela traz alterações, né? Alterações que são diferentes à convenção coletiva de trabalho, né? Essas alterações aí que ocorrem, né? Então, por exemplo, aí o percentual de hora extra, né, que a gente falou, o mínimo lá de 50%. O mínimo de 50% está previsto em lei, está previsto na CLT, que é a nossa legislação lá, a nossa regrona geral, tá? Como se fosse a NR. E aí as convenções coletivas, elas vêm trazendo valores maiores, obviamente, a título aí de motivação aos trabalhadores, ok? Falamos aí do cálculo, né? O cálculo, a primeira coisa que você faz é dividir o salário por 220, que é o valor de salário hora do trabalhador. Sim. Você viu aí no chat, o Marcos pediu para te avisar que ele vai entrar um pouco mais tarde na sua aula? Não vi não, mas beleza, sem problema. Pediu só para avisar, tá? Tranquilo, eu tô empolgado aqui, não vi não, mas tranquilo. Eu não quis te interromper, mas ele pediu para avisar que tá saindo do serviço, tá bom? Tranquilo, Edna, beleza. Aí... Professor, eu vou aproveitar, porque a Fernanda mandou mensagem para mim no WhatsApp falando assim que tá no médico, não vai dar para assistir sua aula, não. Tranquilo, Márcia. Aí a aula eu tô gravando... A Yara também, né, Márcia? Oi? A Yara também pediu para avisar, professor. Ok, não, tranquilo. Vai estar com a filha no hospital. Ok. Eu tô... É mesmo, esqueci. Eu tô gravando, eu vou disponibilizar até amanhã, aí o pessoal vai ter oportunidade, né? Eu tô gravando aqui a parte aqui, eles vão ter oportunidade de acompanhar a aula. Professor, não tá mostrando que tá gravando, não. É porque eu tô gravando a parte, né? Eu tô com a câmerazinha gravando a parte, que eu tenho um problema de gravar isso, eu fico falando e depois o negócio não grava. Aí eu acabei habituando em gravar numa câmerazinha a parte aqui, e aí depois eu vou e posto lá da mesma forma. Tranquilo? Mas obrigado aí, porque o negócio não tá gravando, o professor tá falando, é isso aí, eu gravo a parte aqui, porque pra ter certeza mesmo que eu tô gravando, ok? E aí falando da questão do cálculo, né? O cálculo do adicional noturno, da hora extra, eu pego o salário, divido por 220, né? Para me saber o valor da hora, né? Da chamada hora trabalhada. Multiplico pela quantidade de horas, né? Que o trabalhador sabe que ele fez 10, 15, fez 20 horas, e multiplico pelo percentual. Percentual acompanhado sempre de um ponto na frente. Se for 50, 1,50, se for 60, 1,60, se for 80, se for 2, se for 100%, a gente multiplica por 2, tá? Igual eu falei, obviamente não vou fazer esse cálculo, não vou trabalhar na folha de pagamento, mas é um cálculo que a gente faz rápido, né? Um cálculo que a gente faz para o trabalhador que está questionando a gente, para o trabalhador que faz muita hora extra, para mim saber quanto que a gente vai receber dessas horas, né? A aluna colocou aí gentilmente o estudo de caso dela, o que ela está vivendo lá. Por exemplo, ela já sabe se ela trabalhar lá 4, 5 horas a mais, se ela trabalhar o domingo todo, né? Vai entrar como hora extra, ela já tem condição de saber quanto que ela está perdendo, né? E de forma geral a empresa ela não tem muito boa vontade de explicar isso pra gente, isso não é passado tanto de treinamento, porque, né, obviamente pode ser até propositalmente, né, a partir do momento que a gente começa a entender esses valores, a gente começa a brigar por isso, né, como técnica em segurança do trabalho, a gente um toma lá da cá, né, eu entrego um equipamento de proteção individual à galera, e a galera me cobra, né, me faz a cobrança, mas... E aí, técnico, eu não estou recebendo as horas extras. A gente já leu a convenção coletiva, a gente já sabe, aqui tem banco de horas, aqui não se paga hora extra. Opa, aqui tem 4, 5 horas. Vamos olhar no RH. Mas aí vem no contra-cheque, vem lá no contra-cheque, a gente tem toda essa autonomia. Aqui, recebo X, eu fiz tanto de hora extra, e aí tá pagando certo. A gente faz a continha lá, de repente fala, opa, isso aqui tá certo, né? Não é, como eu disse, não é essa atividade direta minha. Mas aí eu sei do valor, e eu sei do valor para mim
mesmo, né? Então, essa importância aí desses cálculos. Tendo em vista isso, né? Falar hoje de trabalho noturno, tá? A Constituição Federal, no artigo 7º, né, o chamado 7º Constitucional, estabelece os direitos dos trabalhadores dessa remuneração de trabalho noturno, superior ao horário diurno, ou seja, esse plus aí, tá? As pessoas que trabalham em horário noturno, não sei se o pessoal já trabalhou em horário noturno, as pessoas adoecem, tá, gente? Principalmente trabalhos de problemas de hipertensão, problemas de estresse. Por quê? O horário, desde de bebê, a gente acostumou com o horário noturno para dormir, né? Para descansar. E aí, hoje em dia, com o advento do pós-revolução industrial, e aí um monte de demanda, um monte de Taylor e de Ford aí, é preciso que ajustar essas produções para trabalhar de noite, né? Hospital, né? Não tem como parar, postos de gasolina, atividades aí que não tem como parar. O povo trabalha no horário noturno, tá? Passa mal, adoece muito mais fácil, envelhece mais fácil, né? Com o horário de trabalho noturno aí. Mas aí vem o legislador e traz esse plus aí. A gente vai entender que o valor é baixo, né? A gente vai entender que não é muita grana e ninguém fica rico com isso. Isso entra muito a critério de multa da empresa, né? Mas muito mais é multa do que propriamente, vamos dizer, um valor para beneficiar o próprio trabalhador. O valor, como eu disse, é baixo. A gente vai entender aqui, vai colocar isso na ponta do lápis para entender esse horário noturno. O desgaste das pessoas é muito maior, né? O problema de saúde, principalmente os problemas de hipertensão, vai acarretar, por exemplo, a tomar um remédio que é uma doença crônica, né? Para cobrir aí um tempo aí que você ficou trabalhando diurnamente, né? Noturnamente, né? Ok? E aí, considera-se noturnas as atividades urbanas, o trabalho realizado entre 22 às 5 do dia seguinte. Esse é o nosso horário noturno urbano, né? 22 às 5, a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Atividades rurais têm adicional noturno de 21 às 5 e atividades pecuárias de 8 horas, olha para você ver, chama atenção, né? De 8 horas da noite até as 4 horas da manhã. Então, a partir de 8... Professor. Sim. Desculpa te interromper, boa noite. Boa noite, Adriana. O que você está falando, você está colocando no slide aí, porque não está aparecendo nada aqui pra gente, não. Só está aparecendo eu falando? Vocês não estão acompanhando o slide, não? Ninguém está vendo o slide? Eu tô vendo. Não. O meu está visualizando. O meu também tá. Eu estou aumentando a letra aqui, Adriana. Mas, professor, agora eu vi. Você é cega mesmo. Não. Desculpa, agora eu vi aqui. Esquenta a cabeça. Eu tenho que falar mesmo. Não tô vendo, tem que falar mesmo, não tem problema não, nós estamos na aula online. Mas é isso aí, ó. E aí, esse horário noturno, quando eu estava falando aí, ó, de 10 horas da noite às 5 horas da manhã, o urbano. Você tem o da pecuária e você tem o rural. A gente não vai mexer com esses dois, né? Porque dificilmente você tem técnica em segurança do trabalho nessas duas atividades. Pode acontecer, se eu for trabalhar lá nessas duas atividades lá, a gente sabe que o horário noturno é diferenciado em lavouras e em pecuárias. De modo geral, 99%, 22 às 5 horas do dia seguinte, tá? Parece uma coisa que não é muito comum, mas é comum demais. Por exemplo, a gente que é professor, se eu pego os 2 primeiros horários na escola, aí eu estou os 2 primeiros horários em horário diurno. A partir das 10 horas da noite, meu horário começa a contar como hora noturna. Aí vai falar, professor, mas meia hora? Aí vai somar as meia hora até dar o total lá no final do mês. Então são meia horinha todas as noites, né? Vamos falar todos os dias, todas as noites. Aí vai perguntar, mas o professor que leciona de manhã e o professor que leciona de noite? Trabalha de noite ganha mais.
Sim, né? É justo, né? É justo que ele ganhe mais que ele está trabalhando em hora noturna. Pedacinho só depois de 10 horas, 10 e 1, 10 e 4, já conta como horário noturno. Ok, gente? No caso das horas... Ok, beleza, gente. No caso das horas extras, é pago em separado, tá? No contra-cheque seu vem separado, vem hora noturna e adicional noturno. Ah, se eu fiquei lá até 2 horas, 3 horas da manhã, trabalhando num balanço, num varejo, ou se eu fiquei até 2 horas, 3 horas da manhã em uma atividade lá de CIPA, em uma atividade de um acidente do trabalho lá, fiquei até esse horário, aí depois desse horário conta-se como hora extra e conta-se como adicional noturno. Todos dois descritos, o tempo, o percentual e o valor lá no contra-cheque de todos os trabalhadores, reza a legislação trabalhista. Ok, gente? Sim. As horas extras, quando hora extras, ela é o mesmo valor da hora normal que a gente faz dentro do nosso horário? Não, ela tem, é o mesmo, ou você vai pegar, qual que é o cálculo que a gente fez? É o valor da hora normal mais o percentual. Esse foi o cálculo que a gente fez, que a gente dividiu por... Isso. No caso, cada empresa tem o seu percentual, é isso? Cada empresa tem um percentual. Isso, vai depender da convenção coletiva. Mas aí, em regra geral, são 50%, 60%, 70% e 100%. Tá? Vai depender do percentual. Percentual mínimo de 50%. E aí ele tem o acréscimo. Então, o percentual mínimo, então, é 50%, e o máximo é 100%. E o máximo é 100%. Isso. Aí, quando eu pego o meu salário, quando a Edna pega o salário dela e divide por 220, que vai ser feito isso na folha, ela vai chegar na hora normal. Isso que você perguntou. Aí multiplica pela quantidade de horas e soma o acréscimo de horas, que é o acréscimo que você me falou de que cada empresa tem o seu. Entendeu? Okay. Aí a gente chega a esse percentual aí das horas. Tranquilo? Tá. É assim mesmo, gente. As coisas vão se encaixando aí. Tranquilo? Beleza. Hora noturna. A hora noturna aqui tem a duração de 60 minutos da hora noturna, pôs a disposição legal. Aí isso aqui está falando o quê? Que a hora noturna ela é menor do que a hora diurna. Isso aqui esse parágrafo aqui ele só justifica o seguinte, porque tem algumas empresas que fazem um horário chamado um terceiro horário. Por exemplo, Fiat tem lá um horário de 22 às 5 da manhã. Tá, isso aqui só está justificando isso, está falando de uma redução de horário de 22 às 5. Se a gente contar de 22 às 5, tem 7 horas. Você vai 22, 10, 11, 12, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu estou contando os dedos. São 7 horas. O que acontece? O povo trabalha 7 horas e vai receber 8 horas. É tipo um benefício que eles fazem. Além da pessoa trabalhar, porque toda vez que é regra geral, toda vez que você tiver um quadro de trabalho, que o povo trabalha horário noturno, eles vão trabalhar de 22, se tiver esse horário, de 22 às 5, eles vão trabalhar como se fosse 8 horas, tá? Isso é pedido na legislação. Aí a empresa vai normalmente burla isso. Qual que é como se diz, a forma dela burlar? Ela cria horário diferente de 22 às 5. Ela põe horário, por exemplo, de meia-noite a 8 horas da manhã. E põe lá de meia-noite às 9. E coloca uma hora de ceia. E aí sai fora dessa regra aí que está previsto lá na CLT. Que fala que toda vez que o trabalhador for de 22 às 5, é contado como 8 horas. Vocês entenderam? É só isso aí que sempre é fixo. 22 às 5, se for 22 às 5, conta-se como se fosse 8 horas de trabalho. Se a gente contar lá, a gente vai perceber que são 7. Ok? Aí, na verdade, o horário deles não vai ser nem de 22 às 5, vai ser de 22 às 6. Aí eles vão ter um horário lá de lanche, de ceia, de café, um horário para parar. Igualzinho quem trabalha de dia. Mas é um horário... O legislador ele diminuiu, que é um dos piores horários que tem, que pega todo o período de adicional noturno, que é o período justamente aqui
de adicional noturno urbana aqui, que traz 22 às 5 aqui. Então, se for de 22 às 5, vai ser esse o horário dos caras. Aí eles impõem outros horários, né? Colocam outros horários para poder tentar ir falar. Aí eles entendem, o legislador entende que está saindo fora um pouco do horário de adicional noturno, está passando o horário, entrando pelo horário da manhã e está tendo menos problema. Ok? Os intervalos. Tranquilo isso, gente? Beleza? Os intervalos. O intervalo, ó, deve ter um intervalo para repouso de alimentação, de trabalho de até 4 horas. Até 4 horas, trabalho em adicional noturno sem intervalo. Jornada de trabalho de 4 e até 6 de 15 minutos. Se a pessoa trabalhar em horário noturno 6 horas, ela vai ter 15 minutos. Mesma coisa acontece com o de dia. O cara lá que trabalha no telemarketing, ele tem 15 minutos de lanche, né? É o mesma coisa. De 4 a 6, 15 minutos de lanche. O povo do telemarketing fala uns trem lá, pausa, lanche, essas coisas assim. É a nomenclatura utilizada, por exemplo, de empresas de telemarketing lá. Mesma coisa, 15 minutos. Jornada de trabalho de 6 horas, né? Intervalo de no mínimo 1 hora. Não, desculpa. Essa pausa, eu falei bobagem. Essa pausa de que a gente conhece do operador de telemarketing, que é de 6 horas, é de 4 até 6 horas, até 5 horas e 59 minutos, você tem 15 minutos. Mais do que 6 horas, você passa a ter 1 hora. Então, o intervalo que a gente tem no operador de telemarketing, por exemplo, de 6 horas, que é de 15 minutos, no adicional noturno, ele passa a ser de 1 hora. Então, se o cara trabalhar naquele horário de 22 às 5, ele tem que ter, obviamente, 1 hora de intervalo. Tranquilo? Então, refalando, porque eu falei errado. Refazendo isso aí, ó, de até 6 horas... 15 minutos. Acima de 6 horas, há necessidade de fazer 1 hora de intervalo lá, reza o legislador. Ok? Você vai falar sobre intrajornada, professor, quando não se faz esse horário? Isso, eu vou falar sobre intrajornada no próximo semestre, tá? Mas a gente pode adiantar, por exemplo, o que ela está perguntando lá de intrajornada é repouso, né? Repouso entre a jornada. Na verdade, é isso aqui mesmo, né? O repouso que a gente faz de café dentro da jornada. Até 6 horas, 15 minutos, acima de 6 horas, 1 hora. Isso aqui não deixa de ser um exemplo de intrajornada também, que é exatamente esse descanso. Mas, como eu falei, no próximo semestre a gente vai falar diretamente de legislação trabalhista. Nós estamos entrando devagar nisso aqui, a gente reforça isso. Ok? Obrigado aí pela contribuição. O adicional noturno, ele tem acréscimo aqui de 20%, né? De 20% aqui no mínimo, tá? Igualzinho a hora extra. A hora extra tem acréscimo de 50% no mínimo. O adicional noturno tem acréscimo de 20% a hora, tá? A Edna me perguntou lá, mas e a hora normal vai pagar o adicional noturno sobre a hora normal? Aí eu falei com a Edna, vai ter o acréscimo da hora extra. No adicional noturno, mesma coisa. A partir das 22 horas, tem um acréscimo de 20% a hora normal. Então, a partir do momento que você fica na empresa, depois de 10 horas da noite, você sabe que o seu salário aumentou a cada hora 20%. É isso que acontece. Seu salário altera em 20% por estar em chamada hora, né, que traz problemas à saúde, né? Então, 20% a mais. As condições mais benéficas são previstas em acordo coletivo ou sentenças normativas. E aí, de novo, as convenções coletivas. Aí precisa de como técnico de segurança do trabalho ler as famosas
convenções coletivas. Vou pedir você para ler agora que não adianta. Eu posso estar na indústria, eu posso estar no comércio, eu vou trabalhar no hospital como técnico de segurança do trabalho, eu vou trabalhar na Alma Viva como técnico de segurança do trabalho, eu vou trabalhar no supermercado BH, eu não sei onde eu estarei, aí eu tenho que fazer vistas, tenho que ler a convenção coletiva daquela categoria, tá? Quando eu for estagiário, só um minutinho, quando eu for estagiário lá, a primeira coisa que o cara lá que vai me orientar no estágio, que é chamado agente de integração, se for engenheiro, se for administrador, se for gerente, vai falar assim, meu filho, tem a convenção coletiva lá para você ver. A leitura é muito tranquila, aí vocês vão ver lá, acréscimo de hora extra e acréscimo de adicional noturno. Sim. O pessoal vai perguntar? Professor, Sim. a convenção, ela de vez em quando ela vai mudando, né? Isso. Boa, Aline. Então, o que acontece? Ela muda anualmente. Nas chamadas datas bases lá, é feita a sua mudança. Né? Então, é boa colocação. Ela está sempre mudando. Ela muda aí anualmente. Todo ano ela vai lá e muda. E ela muda principalmente, às vezes 99% não muda, mas ela muda principalmente o quê? Percentuais de salário, né? De alteração salarial. No chamado lá dissídio coletivo. Vocês já viram isso lá dentro da empresa? O povo falando assim, quanto que vai ser o dissídio? Quanto já vai ver o dissídio? Já viram isso? Já ouviram? Sim. Sim, eles ficam falando isso. O povo todo fica falando o tempo todo. Quanto que vai ser o dissídio? Qual que vai ser o percentual do dissídio? Vocês não viram, vocês vão ver. E aí é isso, é o percentual, o aditivo lá da convenção coletiva que traz o aumento de salário em percentual. Então o dissídio esse ano vai dar 8%. Então todo mundo vai ganhar 8%. Aí além dos 8%, você faz adicional noturno, você vai ter o horário adicional noturno sobre o 20%, sobre os 8%. Então é 8% lá sobre o seu salário, a gente chama de salário seco, né? Aquele salário lá que você tem lá na carteira. E aí todos os anos você tem dissídio lá, né? Dentro da empresa. Todos os anos, vírgula, né, professor? A maior parte aí, nesses anos de pandemia, ó que loucura, não tiver nenhuma alteração salarial, viu, gente? As empresas não fizeram alteração na maior parte desde o ano passado lá, tá todo mundo congelado, né? E loucura, né? Tudo aumentando, né? E aí, verdade seja dita, né? O dissídio coletivo lá, na maior parte das vezes, parado, né? Na maior parte das empresas lá. E aí, mas vamos dizer, de costume aí, todos os anos ter pelo menos um percentual. Na verdade, o dissídio, o que acontece? Sai essa alteração coletiva que a Aline está perguntando. Sai lá dessa mudança. E aí o que acontece? O povo, o sindicato do patronal, o sindicato dos patrões, eles vão lá e ficam brigando, né? Entra na justiça, entra numa ação para pedir sempre que essa alteração seja menor. Porque tá todo mundo querendo, olha que legal, né? Tá todo mundo querendo alteração de 8%, eles brigam lá por 5%, por 4%. Aí entra lá o outro sindicato brigando. Aí fica um sindicato brigando, é uma boa briga, isso vai parar na justiça. Aí lá na justiça eles fazem a alteração. Aí faz a alteração e a alteração deve ser feita sob data retroativa. Eu não sei se já aconteceu com vocês, aí de vez em quando você falou, opa, meu salário daqui deu um acréscimozinho, beleza aqui. Aí aparece lá as alterações do dissídio, porque paga às vezes sobre meses anteriores, ok? Ou não, né? Ou paga sobre o mês, e aí você não leu a convenção coletiva, você está sempre, coitado, você é um trabalhador de Taylor, de Ford, você está lá trabalhando na produção, você recebe um valor de salário em aumento, você acha bom, né? Mas esse aumento deveria de ser aplicado às vezes há 3 meses atrás. Aí nos bastidores lá, as empresas estão brigando lá para aumentar o salário. Tranquilo isso, gente? Beleza? Beleza. O banco de horas. O empregado poderá celebrar acordo de compensação de horas por meio de contrato coletivo de trabalho, a ser cumprido em período diurno ou noturno, ou ainda em ambos, cujos excessos de horas de trabalho. Ou seja, no caso do banco de horas,
trocando-se em miúdos, ele não altera muito a questão do adicional noturno, não. O adicional noturno ele é pago normalmente. O que vai alterar é somente as horas extras, tá? Na maior parte dos casos, ok? Tem algumas empresas que não pagam, lembrando disso, tem empresas que não pagam adicional noturno, não, gente. O povo trabalha lá em horário, não paga 20%, e aí você chega lá para os administradores, para o pessoal da supervisão, aí fala, você não paga isso não? Eles falam assim, não, só paga isso para quem entrar na justiça. Que absurdo. O cara trabalha lá 4, 5 anos, ele tem que sair, pleitear a ação na justiça, e aí ele ganha. Só que aí eu pergunto, todo mundo que sai entra na justiça? Não, né? É a minoria, né? É a minoria. Não. Exatamente, a minoria. Aí, coitado do povo, fica sem receber o valor de adicional noturno. Paga só lá em acordo judicial, que eles chamam. Só paga em acordo judicial. Aí, tipo, 10 que entra, só 2 que vai. Os 2 recebem sobre todo o período, a gente tem que receber tudo, sobre férias, sobre 13º, que é o que a gente vai falar aqui, integra salário, e o resto fica bonzinho lá, vai para outra empresa, vai trabalhar, por exemplo, um técnico de segurança do trabalho, fala assim, eu sabia, o professor Anderson falou do adicional noturno, eu sei disso, mas não vou caçar isso não vou me desgastar com justiça não, porque todo mundo sabe que de certa forma queima o filme, né, gente? Vai queimar o filme porque vai gerar vamos dizer, uma referência negativa àquele técnico. Então a pessoa acaba deixando isso para lá, mas é maldade demais, né? De não fazer pagamentos de adicional noturno, né? É uma forma que a empresa acaba tendo um reembolso a encargos trabalhistas. A gente sabe que é 20%. E aí, imagina que abacaxi, né? Eu sou o futuro técnico em segurança do trabalho e eu entro dentro de uma empresa que tem essa prática, né? Olha que abacaxi. Aí eu entendo disso e eu tenho que ficar lá com o quê? Calado. E aí, na hora que eu sair da empresa, eu não vou receber também, porque eu também sou um trabalhador de carteira assinada, e o povo vai me perguntar, aí eu pergunto lá para o RH, o RH vai me falar assim com você fala que a empresa não paga adicional noturno. E aí eu vou responder isso para o povo, a empresa não faz pagamento de adicional noturno. Para mim ter lá o meu direito, o meu salário lá normal, eu continuo nessa empresa e possivelmente eu vou pedir demissão, né? Que eu vou falar, esse povo é doido, né? Mas acontece disso, não só adicional noturno, às vezes o banco de horas é mais comum porque eles entram em acordo com o sindicato, faz acordo sindical para entrar no famoso banco de horas. Agora, adicional noturno não tem como, que é percentual de hora de noite. Ok, gente? Triste, mas a gente tem que falar... Pode falar uma coisa? Pode falar tudo que você quiser. Tá. Você falando sobre essas empresas que não pagam. Isso. Eu, no caso, eu não trabalharia numa empresa dessa, não. Porque não está sendo honesta, né? Verdade. Não está sendo idônea. Eu jamais. Verdade. A gente pode entrar, mas a primeira oportunidade de pagamento, eu não continuaria, não, sabe? E hoje as empresas que terceirizam, elas não podem trabalhar de forma diferente, porque o próprio cliente, exatamente, que são, né, eles exigem, se eu estou pagando, por que você não está repassando para os empregados, colaboradores, verdade, né? Verdade. Inclusive, hoje um puxa o outro, cobrança de um lado e do outro, então assim, tá bem menos, eu vejo, isso, sabe? Mas por exemplo, se judicialmente a empresa que terceiriza, a Adriana está falando aí, o nosso chamado just in time, né? Lembra do just in time? Isso. Né? Essa cadeia de produção, essa terceirização lá. As empresas fazem a terceirização do just in time e, por exemplo, se for levar na justiça, é chamada as duas empresas. Por exemplo, você pegar a Fiat e uma empresa que faz peça para a Fiat. O povo não pagou extra, não. Vai os dois, vai ter que os dois. Eles respondem os dois, né? Então... Uma não assume, a outra assume. Isso. É chamado a tomadora de serviço, né? Tomadora de serviços, ok. Isso mesmo. Judicialmente, vai lá. Eu vou falar o nome, não é ético eu falar, não, mas eu não aguento, não, eu acabo falando. Já ouviu falar na FMB? A FMB faz os blocos de motores ali. A FMB não paga adicional noturno. Não paga. Até hoje a FMB não faz pagamento de adicional noturno. E lá tem um terceiro horário que, como se diz, o pau quebra.
FMB não faz pagamento de adicional noturno a trabalhadores, ainda é pior, né? De chãozão de fábrica. O pessoal da direção, da supervisão costuma receber. Já ouvi casos de falar assim, não, o pessoal da supervisão recebe, mas os operacionais não recebem adicional noturno na FMB, não, né? Faz blocos de motores lá para Fiat, para diversas empresas. E aí, né? E aí eles acabam ao tanto de gente que tem ali, mas enfim, né? É um absurdo, né? É um absurdo, né? E aí, igual você falou, já há casos de técnico de segurança do trabalho que fica lá no período de experiência, pega a sua carteira e entrega, fala assim, por favor, dá baixa. Por quê? Como a gente falou, eu sou técnico de segurança do trabalho, eu sou um trabalhador, como se eu fosse o braço direito do Ministério do Trabalho, gente. É o próprio Ministério, falei isso na primeira aula com vocês, né? É o próprio Ministério do Trabalho que nos credencia, que traz a credencial como técnico em segurança do trabalho. E é o próprio Ministério do Trabalho que faz também a cassação, né? E aí, se eu tô lá numa empresa que não está pagando horário de adicional noturno, eu estou sendo conivente a esse problema, né? Essa minha conivência. E aí eu não estou sendo sério, né? Como a Adriana colocou. Então eu não quero trabalhar nessa empresa, não. Vou lá e dou baixa, não há problema nenhum. Depois vai me pedir carta de apresentação. E aí eles vão me dar normal. Vão falar assim, não, o Anderson trabalhou aqui como técnico de segurança do trabalho e pediu demissão. Simplesmente pediu demissão. É bom de serviço? É. Se tem alguma coisa que fala dele? Não. Simplesmente ele fez um pedido de demissão. É melhor, às vezes é mais ético do que eu ficar, né, reclamando e entrando em contato com a direção e às vezes criando montinhos, né? Que tem gente que cria isso, vai lá e fala com os trabalhadores. Imagina, você vai lá e fala com todo mundo. Você trabalha aqui de adicional noturno, você tinha direito a adicional noturno e a empresa está te roubando, né? Imagina que loucura. Aqui um monte de gente vai pôr fogo na empresa, né? Essa situação ele vai ser até antiético, né? Exatamente. Com a empresa, embora esteja errado, ele está sendo antiético. Embora é uma loucura, né? É, como se diz, a corda arrebenta pro lado mais fraco, né? Mais fraco, exato. Exato. No caso, eu fosse, né, nesse momento a gente é o lado mais fraco e o trabalhador, coitado, é o pior ainda. Então, eu deixo, né, isso e acabo indo para outra empresa, né? Falei, por exemplo, da questão de você entregar a carta de você pedir a referência. Eu falei 2 vezes de referência aqui. Hoje é praxe. Por exemplo, eu trabalho no setor de segurança do trabalho e eu recebo uma ligação. E eu sei que a pessoa trabalhou lá e ela não foi ética. Se falando de ética. E aí, perguntam para vocês se a pessoa é um bom colaborador. A gente tem esse respaldo para dizer, porque eu trabalho no setor de segurança do trabalho. Se eu sei quem é bacana, quem eu passei e fiz o treinamento de equipamento de proteção individual, utilizou os equipamentos, levou a segurança do trabalho a sério, eu sei quem faz isso. E eu sei também quem me sacaneia, né? Quem faz sacanagem e realmente não acata os pedidos da segurança. A gente bola, vocês vão no futuro, vocês vão bolar os treinamentos, vão fazer um negócio com o maior carinho lá com todo mundo e vai ter gente que vocês vão ver que não tá nem aí pra nada. E aí, esse cara futuramente vai sair porque a empresa está olhando isso, encarregada, a produção, às vezes ele não é a favor da empresa e é geral. E aí ele sai. E aí que eu pergunto. Aí vão e ligam para você e você está lá no telefone e alguém pergunta sobre a conduta daquele trabalhador, sobre dar referência àquele trabalhador. E aí eu pergunto, qual que é essa resposta que eu vou dar no telefone? O que eu falo? Eu, no meu caso, eu falo somente referências de admissão, cargo, somente. Somente. Agora, a conduta dele nós não podemos falar. Pode, dependendo da situação, você pode até ser julgada. Exatamente. Por danos morais. Viu, pessoal? É isso aí, a orientação que a gente tem do setor de segurança, que isso vai acontecer. A gente vai estar lá, igual eu falei, eu conheço as 2 pontas, tá? A gente vai entrar na metade da pirâmide para cima, tá a galera de Taylor, a galera de Ford lá no processo de produção. E a gente vai saber que vai ter gente que não tem boa ética. E aí a orientação é exatamente o que a Adriana falou. Eu não posso, eu só falo de cargo, gente. Eu só falo de tempo que aquele trabalhador forneceu. Por quê? Principalmente, gente, isso acontece demais. A pessoa liga
E às vezes ela mesma está ligando, gente. Ela mesma, que loucura. Ela mesma pediu alguém, porque às vezes a voz dela já é conhecida, mas vamos dizer, é muito prático hoje, você liga no celular e pede alguém para falar que você, que é da empresa X, e aí, faz até um barulhinho de empresa lá atrás, né? Faz um ambiente de trabalho lá para forjar, e aí essa pessoa está gravando, olha aí, e aí ele entra com ação de danos morais à empresa, né? Faz uma declaração de danos morais, então muito complicado, né? O que a Adriana falou, eu na empresa dela aí, ó, uma orientação certa, eu só falo de cargo, só falo de salário, tá? Se a gente for aprofundar isso mais, uma orientação que a gente tem administrativa é de pedir à própria pessoa que busca uma carta de apresentação. Fala assim, aqui, ó, você tá com a referência, a função dela era essa, o período dela era esse, a empresa fornece uma carta de apresentação. E aí a pessoa vai até a empresa, obviamente, pegar essa carta de apresentação. E aí, o modelo da carta de apresentação é escrito lá embaixo. Não há nada que desabone a conduta do trabalhador. Escreve-se lá embaixo. Vocês já viram isso? Não há nada que desabone a conduta do trabalhador. Existe uma cartinha de praxe que não escreve isso, não. Não escreve isso. Põe lá o que a Adriana falou. Põe lá, ó, a função da pessoa, o período que ela trabalhou, tá? O nome dela completo, time da empresa, papel timbrado e pronto. E aí não escreve isso. E a pessoa questiona, fala assim, se questionar, né, que aí já é muito difícil. Mas se questionar lá a frase, fala assim, é na empresa que não coloca, é modelo padrão de não colocar. Mas a pessoa foi lá na empresa, aí você já não é obrigado a fornecer essa carta. Obviamente, essa carta ela é fornecida pelo setor de RH, mas se me derem autonomia para fazer isso, a orientação que você tem administrativa e de legislação é exatamente essa, né? Não colocar lá a famosa frase, né? Não há nada que desabone. Manda uma carta que o pessoal chama de RH, carta seca. Só tem lá um período da função. Obviamente, a outro recrutador vai pegar e vai falar, essa carta está esquisita. Já tem a charada, né? Já matou a charada. Ok? Lembrando que essa carta, geralmente, quando é justa causa, não é fornecida, né? Não é fornecida. Ou às vezes até, Adriana, eu vou usar mais, né? Todo mundo aí que está na aula, eu vou usar mais. Às vezes até entrega a carta também, mas não coloca nem essa frase. Você vê que essa frase ela tem um peso tão grande, porque senão eles vão falar, né? Vão falar. E a cópia da rescisão. Na cópia da rescisão você tem lá motivo de demissão por justa causa, né? Na carteira de trabalho não pode, de hipótese alguma, colocar isso. Mas na cópia da rescisão. Por quê? O legislador ele fala, né? Não é pena a demissão por justa causa, ele não é pena perpétua, né? Obviamente, aquele trabalhador ele errou dentro da empresa, né? Ele errou gravemente dentro da empresa e a rescisão dele é praticamente zerada, tá? Esse trabalhador tem rescisão zerada, ele não consegue sacar fundo de garantia, ele tem praticamente rescisão zero, independente do tempo. Imagina o cara ficou 12, 13 anos dentro da empresa, ele recebe zero. Gente, é muito pesado isso, tá? É muito pesado isso porque a família, todo mundo vai questionar. Oi? Nosso Deus! Nosso Deus, é tenso, né, Edna? É tenso, imagina. E aí é pesado demais, é aí que tá. Quando você passa para outra empresa, o legislador volta a dizer, ele fala que isso não é pena perpétua. Ele zera isso. Espera-se que doeu na parte mais sensível nossa, né, no bolso lá. Então espera-se que esse cara realmente ele aprenda. E aprende, né, gente? A gente também espera isso como profissional. Aprende, ele volta para a empresa. E aí que a gente vai lá na carta de apresentação. Entrega a carta de apresentação para o sujeito. Não põe, de novo, né? Não há nada que desabone a conduta. Mas põe função e tudo. Aí fica a critério da outra empresa. Porque na empresa que ele cometeu, porque ele teve o problema, ele já foi penalizado, né? E aí entrega lá para outra empresa. Aí o recrutador, ele vai ter que utilizar de outros artifícios aí para poder checar os dados, né? Às vezes tem alguns recrutadores que vão às empresas, gente.
Tá? Se alguém que for fazer gestão de RH ou alguém já estudou gestão de RH, sabe disso, né? Chamado benchmarking, né? É quando o recrutador, a gente vai fazendo uma linha, uma cadeia aí de relacionamento. Eu vou lá na outra empresa para a gente saber uma lista de gente lá, para me saber quem são aquelas outras pessoas. Hoje, com o grupo de WhatsApp, tá muito tranquilo, porque a gente conversar com pessoas da nossa confiança. Ok? Acontece aí, ó, vocês vão ser o futuro técnico em segurança. Acontece, gente com problemas desse tipo. É uma forma que hoje a gente já está fazendo. Nós já somos um grupo de relacionamento. Amanhã ou depois vocês vão ver, vai estar todo mundo no mercado de trabalho. Vocês vão falar, ó, um vai ligar para o outro e vai falar, tem um trabalhador operacional, operador de empilhadeira aqui. E aí, como é que é esse cara? Como é que é a conduta dele? Como é que ele procede no trabalho? Isso vai acontecer, vocês vão ver que vai acontecer com bastante frequência. Aí vai falar, bom pra caramba o cara, ele é carona fechada, mas faz o serviço com qualidade, é o que acontece. Ou não, né? Ok? Hoje já tem uma rede dessa forma, não diretamente, que é o LinkedIn. Isso. Vocês que muitos já conhecem, é uma rede, né? É um aplicativo, uma rede justamente para a área voltada ao trabalho. Exatamente. É importante quem conhece, né? Está associando aí ao grupo, que eu acho bem bacana. O LinkedIn você vende, né? Você vende o seu propostas, currículo. empresas, e é uma vitrine, né? Hoje de relacionamento e que deve ser sempre atualizada, né? E até para futuros técnicos, né? Para gente que está aí já no mercado, vocês vão lá, vão fazer atualização e todo mundo vai estar vendo lá essa importante ferramenta aí de recrutamento, né? De pessoas. E aí, exatamente, que o Adriano contribui bacana aqui, que, por exemplo, outras pessoas vão conversando, né? Aí falou, opa, eu tenho lá um trabalhador X, e aí são redes fechadas aí que obviamente o cara não vai estar vendo para a gente trocar essas ideias aí, né? Porque a gente vai estar contratando uma pessoa que vai ficar por um bom tempo, tá? Mas assim, a própria legislação trabalhista, se a gente pegar um aditivo dela, lógico que sobre demissão por justa causa é pesado, mas sobre questão do trabalho mesmo. Se a gente pegar cargos operacionais aí, a gente tem um período de 3 meses, gente, que é um período de experiência. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas todo mundo sabe, né? O período de experiência, o período de 90 dias. Dentro desses 90 dias, é possível avaliar esse trabalhador, né? O próprio legislador, ele trouxe de forma inteligente esse período de 90 dias. Então, nos 90 dias é um período bom, um período para você ver se o cara é bom ou se é interessante a organização, se vai nos gerar acidente no trabalho, né? Porque tem empresas aí que o cara vai trabalhar com equipamentos aí de grande risco, né? Grande risco a toda empresa, né? Então, nesse período aí de 90 dias, é um período interessante aí, né? Para que faça essa verificação. Após os 3 meses, o trabalhador ele é efetivado ou realmente o seu contrato de experiência ele não é levado para frente, né? Ele não vence essa experiência. Aí tem técnico de segurança do trabalho que consegue esse aval da empresa, coloca lá no cara, na blusa dele lá em treinamento, por exemplo, para que ele passe a ser observado, né, por toda a equipe. Eu gosto muito desse aditivo legal, esse aditivo que traz a legislação desse período aí de 90 dias. Tá? Inclusive, é um negócio que o legislador trouxe que é até perigoso. Porque dentro do período de 90 dias, eu pergunto se esse trabalhador sofreu um acidente, ele tem estabilidade dentro do período de 90 dias? Em caso de acidente? Eu acho que sim. Em caso de acidente do trabalho? Uai, professor, eu não sei, mas eu acredito que tenha, não? Isso. O contrato dele é suspenso. Exatamente. É isso aí. Pode falar. Você quer complementar, Adriana? É? O que acontece, gente? No período de 90 dias, acontece acidente do trabalho. O
contrato dele fica suspenso, suspensão que o Adriano colocou, um congelamento, vamos dizer, congelou o seu contrato. Aí ele entra, por exemplo, em afastamento. A gente vai entender que o trabalhador, por exemplo, trabalhava com uma máquina perigosa e cortou lá o dedo. Cortou o dedo, e aí você tem duas situações. Ele fez o corte do dedo, ele foi para o pronto-socorro, aí teve que fazer cirurgia, que loucura, hein, professor? Mas é isso que acontece. Aí teve que fazer cirurgia no dedo e tudo. Que a Adriana colocou, contrato suspenso. Após o seu retorno, que o seu retorno requer a reabilitação total. Cortou o dedo lá, mas o dedo dele costurou, fica cicatrizadinho, tá tudo bonitinho. Tá? Tudo certinho, tudo bonitinho. Ele retornou, que a Adriana colocou, contrato suspenso, contrato congelado. Quando ele volta, o seu contrato ele começa a contar de novo. Estava faltando lá, por exemplo, no número 50 do seu contrato, ele infelizmente acidenta. Começa a contar de novo. Na hora que chegou nos 90 dias, para espanto geral de todos, chegou nos 90 dias, tá tudo ok com ele. A gente não está falando de gente que está com sequela, não. Tá tudo ok com aquele trabalhador. 90 dias de contrato, para surpresa de todos, ele pode ser demitido sim, tá? Ele é demitido sim. O legislador ele não foi cruel nisso não. Tá tudo ok, passou pelo médico do trabalho. Mas por que ele voltou e tá tudo ok? Não há, porque primeiro, Ed, não há estabilidade. Segundo, ele cortou o dedo lá numa máquina perigosa. No período de 90 dias, o contrato dele, como a Adriana colocou, ficou suspenso, ficou congelado, mas ele foi fazer tratamento. Aí fez tratamento, foi no pronto-socorro, tomou antibiótico, que pontinho dele lá cicatrizou. Edna, ele tá 0 bala, não tem mais nada com aquele trabalhador. Só que o quê? Ele é potencialmente perigoso à empresa. Ele estava vocês viram lá, condição insegura e ato inseguro. Ele estava nos dois, ele enquadra nos dois, condição insegura e ato inseguro, por problema de falta de atenção dele, vamos dizer assim. Mas tá tudo ok, não tem sequela, não tem nada. O seu contrato é encerrado. Tchau. Tchau, vai embora. Ai, Maria. Vai para a Justiça do Trabalho. É isso que eu quero. Acidente. Oi? Acidente. Foi um acidente. Vai ser mandado embora, não pode continuar? Vai ser mandado embora, não pode continuar. Ele não nos trouxe esse retorno. Mas o que acontece, Edna? Ele é perigoso. Tá? Ele é perigoso porque ele vai voltar a acidentar de novo. Aquele acidente dele serviu como alerta. Tá? E ele ficou mais que 90 dias na empresa. Ele não ficou só 3 meses, não, porque o seu contrato foi congelado. Às vezes ele ficou lá 2 meses de tratamento. Então, os 2 meses mais os 3, soma 5 meses. Tá? Mas ele volta a 0. Ele não tem, a gente tem que reafirmar isso sempre. Não há nenhum tipo de sequela. Se tiver sequela, aí ele entra num processo de estabilidade. Ele entra em estabilidade. Mas tá tudo belezinha. E o que o legislador entende? O que a empresa entende? O que a gente tem que ter visão, né, desse como equipe? Esse cara vai gerar mais acidente a todos. Ele é potencialmente perigoso, entendeu? Ele não é legal que ele fique. Agora, se a gente conseguir provar isso, ou o seu próprio encarregado, porque a gente não é mais a gente, seu próprio encarregado ver que o cara é bom de serviço, obviamente ele vai continuar dentro da empresa, depois daquele acidente. Mas se aquele acidente servir como alerta, e tá tudo beleza, tá tudo ok, ele é demitido. E alguns vão à justiça, porque pensam exatamente isso que a gente está pensando. Fala assim, pô, eu acidentei. Aí vai na justiça. Chegou na justiça, vai o representante da empresa, pode até o técnico de segurança do trabalho, se ele for chamado, e a gente vai falar para o juiz aqui, ó, ele estava em contrato de experiência. Ele acidentou em condição insegura, em ato inseguro. Ele tinha todos os equipamentos de proteção individual. A empresa prestou todo o serviço, ele voltou, tá aqui o atestado dele. Na próxima aula a gente vai falar de PCMSO. PCMSO libera ele e tchau, tá? É esse alerta que eu quero trazer também. Porque, como técnico em segurança do trabalho, esse período de 90 dias ele é importantíssimo para que a gente observe a conduta desse trabalhador e que, por exemplo, se a gente, como técnico de segurança do trabalho, às vezes vamos falar assim, até mais atento, a gente afasta esse povo desse tipo de máquina. Tá?
tá? Instrui lá a coordenação dele, instrui o encarregado que ele vá mexer nas máquinas mais perigosas após o período de 90 dias. Tá? Após o período de 90 dias. Não é maldade, não, porque depois do período de 90 dias ele terá um período de estabilidade maior. Ele vai ter um período de estabilidade maior e também ele vai ter uma concentração maior. Acho que todo mundo que entrou na empresa no período de 90 dias, você quer mostrar serviço, você quer correr atrás, você fica naquele entusiasmo danado. Então o risco de acidentar é grande, é grande. E é nesse momento do risco de acidente que a empresa pode, infelizmente, virar as costas para ele. A empresa vira mesmo. Por quê? Sabe que o cara acidentou, os outros trabalham naquela máquina e os outros passaram por aquele período, porque tiveram essa expertise, né? Foram atentos ao trabalho, né? Fala, pô, todos nos 90 dias. Por quê? O alerta geral é esse, não há estabilidade no período de 90 dias, tá? Se isso acontecer depois dos 90 dias, vai ter, professor? Vai, ele vai ter estabilidade de 1 ano, tá? Após o seu período de experiência, justamente porque o legislador entende, ele já é experiente no trabalho. Então, a condição insegura, o ato seguro fica muito mais difícil de comprovar. Ok, gente? Tranquilo isso? Nada de tranquilo, né? Mas é coisa que, como técnico, eu tenho que ficar atento aí nesse período de experiência dos 90 dias aí, né? Volto a dizer, não tem ninguém que sofreu sequela, aí sofreu sequela, cortou o dedo lá, o dedo do cara, infelizmente, não, que isso, professor, mas às vezes acontece, cortou o dedo dele lá, aí infelizmente, ele entra, né, dentro da empresa, ele passa a ter estabilidade lá, tá? Durante o período, agora se a empresa manda ele embora lá, e ele tem lá laudos que comprovam a sua incapacidade, ela vai ter que indenizar esse trabalhador, né? Aí é um problema sério, é isso que a gente vai dispor para a empresa. Vai mostrar, a gente vai falar de PCMSO, vai ter um monte de laudo, um monte de coisa que traz lá, né, esse problema dele, né, posterior ao seu acidente. O seu contrato torna-se indeterminado. Tranquilo isso, gente? Tranquilo? Alguém vai perguntar alguma coisa? Voltando ao adicional noturno, né? Voltando ao adicional noturno, a gente sabe que o adicional noturno 20% de acréscimo aí. O pagamento do adicional noturno é discriminado na folha de pagamento, né? Ele integra salário, o que a gente chama de integrar salário é que, por exemplo, na que chegar no seu 13º, todo aquele valorzinho que ele faz de média de adicional noturno de hora extra, ele vai aparecer lá, olha que legal, lá no 13º. Todo aquele valorzinho de adicional noturno de hora extra que ele faz aparece também nas suas férias, né? Então ele reflete, né? Porque o cara, de fato, ele começa a contar com aqueles valores. Tranquilo isso, gente? O cálculo, vamos ao cálculo lá, né? O valor de salário do rapaz lá é R$ 1.450, valor de salário, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é dividir por quanto? Por quanto que eu divido? 220, muito bem. Considerando que ele trabalha 8 horas, eu não falei que ele trabalha 8 horas, mas de regra geral, que eu falei na aula passada, a maior parte é 220. Só que o pessoal que trabalha 6 horas, que é a minoria que tem valor de salário menor. 1.450 dividido por 220 deu quanto? Por favor. 6,59. Muito obrigado. 6,59. Eu vou multiplicar agora dessa vez pela quantidade de horas, tá? Então agora não é igual no adicional na hora extra que vem direto. Agora eu tenho que saber as horas. O cara trabalhou de 18 horas às 3 horas da manhã. O adicional noturno ele acontece depois das 10 horas. Então eu vou contar 10, 11, 12, 1 hora, 2 horas, 3 horas. São 5 horas de adicional noturno, tá? Eu vou repetir, olha lá, ó, de 22, que é o adicional noturno, às 3 horas da manhã, aqui, ó, de 22 às 3 horas da manhã, são 5 horas. É igual a 5 horas. Então, como é que você achou essas 5 horas? O professor
Contou nos dedos lá, ó. 5 horas. Então, contar de novo. 10, 11, 12, 1 hora, 2 horas, 3 horas. São 5 horas de adicional noturno. Tranquilo isso, gente? Eu vou vou multiplicar aqui pelo percentual, tá? O percentual do adicional noturno.